como a senhora tinha perguntado, a gente teve um dia muito maravilhoso aqui, na verdade um dia profético, né? Declarando a bênção sobre a nossa cidade, para que Deus possa fazer grandes coisas aqui. Porque nós cremos nisso. Nós cremos que Deus quer fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, né? Amém? Amém. E, pastor, antes de eu começar, vamos fazer como sempre fez. A senhora faz a oração primeiro e depois eu começo. Senhor Deus Todo-Poderoso, unja pastor Saulo Santos Parpinelli. Unja São Joaquim da Barra. Unja cada porta que o Senhor abriu. A porta do Evangelho, a porta da salvação, a porta das boas novas. Unja o seu trabalho, a indústria de doces, Doce Lar. Unja, por favor. Unja seu pai, sua irmã. Unja sua casa, seu casamento, sua família, seu coração. Senhor, cubra com teu sangue. Eu sei que os desafios são muitos, mas a vitória é certa. Sabe a vitória que Jesus conquistou lá na cruz? É essa que eu quero ver aqui agora. Senhor, é a porta do Evangelho. Abre ela aqui agora. Em nome de Jesus, me cubra com sangue. Cubra este homem com sangue, o sangue, o sangue, o sangue. O sangue, o sangue, o nome e o sangue de Jesus nos cubra aqui agora. E venha a nosso favor. Os anjos do Senhor me cerquem. O cerque. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, filho. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. É muito maravilhoso quando nós mergulhamos no nosso coração na palavra. O Senhor vai falando conosco. E eu quero falar a respeito da palavra hoje no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Amém? Eu vou ler os 3 primeiros versículos aqui. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Amém? Então vamos lá. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco, foram para um local despovoado. Até aqui. Amém? Porque nós vamos ver algo aqui. Jesus, ele pega os 12 discípulos e Jesus envia eles de 2 em 2 para eles irem realizar a obra. Então eles foram e começaram a fazer a obra de Deus, aquilo que Jesus lhes determinou. Nós vemos aqui no versículo 7 do mesmo capítulo, e diz: convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então os discípulos foram, e a palavra diz que eles partiram, no versículo 12, e pregavam que todos se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Amém? Então, Jesus deu uma ordem a eles e eles foram realizar a obra. Quando eles voltaram, que nós vemos aqui no versículo 30, eles retornaram e eles foram relatar tudo que havia realizado e tinha ensinado.
aqui nós aprendemos algo, porque João Batista, ele trazia uma palavra e ele pregava sobre o arrependimento. Jesus também veio e ele pregava sobre o arrependimento. E o que nós vimos aqui? Que os apóstolos pregavam que todos se arrependessem. Porque tem que haver arrependimento. Não tem como nós vivermos com Cristo sem nos arrependermos. Não tem como nós vivermos o sobrenatural se não houver arrependimento no nosso coração. Por isso que a palavra ela é bem clara e ela ensina: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Está muito próximo. Sabe, nós temos sentido isso no nosso espírito quando nós oramos, e a vinda do Senhor está muito próxima. Está muito próxima. E qual é a mensagem que Ele quer que nós pregamos? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que estão vendo essa live agora são ministros da palavra. E qual é a palavra que precisa ser ministrada? Que haja arrependimento. Que haja arrependimento. Que muitos possam vir se arrepender e se entregar a esse Jesus maravilhoso que nós o conhecemos. Que nós cremos. Agora, por que eu li o versículo 30, o 31 e o 32? E nós vamos ver nessa passagem que Jesus realizou um grande milagre. Mas se nós prestarmos atenção nesses 3 versículos, Jesus quer fazer algo muito importante com os apóstolos, com os 12. Por isso que quando eles retornam e eles vão relatar a Jesus tudo o que eles tinham realizado, o versículo 31, olha o que diz. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiram eram tão grandes que eles sequer tinham tempo para comer. Olha o convite que Jesus fez para eles. Vinde somente vós comigo para um lugar deserto, para que vocês possam descansar. Sabe, Jesus quer fazer conosco nesses dias. Ele quer que nós estejamos a sós com Ele. Ele quer fazer conosco como Ele fez com os discípulos. Ele nos convida. Vinde somente vós comigo para um lugar deserto. Por quê? Porque no lugar secreto, aonde somente está você e Ele quer ministrar sobre o seu coração e Ele quer tirar de você tudo aquilo que está afligindo a sua vida. Tudo aquilo que já não te traz, já não te dá mais paz. Jesus quer tirar isso e ministrar a paz sobre o seu coração. Sabe aquela dor que você tem sentido no seu coração, que parece que nada se resolve? Jesus está te convidando: vinde a sós comigo. O que nós temos aprendido, e quando nós vemos a respeito de Jesus, ele se retirava do meio de todos para estar a sós com Deus. E quantas das vezes nós estamos deixando de fazer isso? De nos retirarmos de todos. Não é excluir as pessoas. Não é deixar elas de lado. É você separar um tempo para estar somente com Ele. Jesus convida os seus discípulos: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai
nós tenhamos um tempo com Ele, para Ele ministrar sobre nós. Então, quando eles entram no barco, olha a importância de quando nós obedecemos a sua voz. Quando eles entram no barco, a multidão vê que eles estão se deslocando para outro lugar. E o que acontece? Se nós continuarmos lendo aqui, o que acontece? Eles vão chegar no local aonde Jesus vai chegar com os seus discípulos. Eles chegam lá primeiro. Quando Jesus chega com os discípulos com o barco naquele local, a multidão já está lá novamente. Sabe o que Jesus sente por elas? A compaixão. Sabe o que muitas vezes está faltando para nós? Sentimos a compaixão. Sabe por que não sentimos compaixão? Porque nós não temos o tempo a sós com Ele. Sabe por que muitas vezes falta compaixão no coração da humanidade? Porque eles não conhecem o propósito do qual Deus chamou. E nós vamos ver aqui que acontece um grande milagre. Qual o milagre? Quando Jesus sente compaixão por aquelas que estão ali, Jesus começa a ensinar. E Jesus ensinando, o tempo passa, e quando já chega muito tarde, os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, aqui é um local deserto. Aqui não tem nada para eles comerem. É preciso que mandarem eles embora. Aí Jesus, o que Jesus está fazendo com os discípulos? Jesus está ensinando. Olha, Jesus convida eles para estar a sós com Jesus. Mas a multidão tinha fome. Fome do quê? De ouvir a palavra. Fome do quê? De se assentar com Jesus. Sabe, Jesus, ele ministra em nosso coração e Ele nos dá a palavra. E é muito triste dizer isso, mas hoje as pessoas já não sentem mais fome. Sabe por que não sentem mais fome? Porque têm sido abençoadas e querem pegar somente as bênçãos que Jesus tem para elas e guardar dentro de uma caixinha. Sendo que Jesus não disse para nós fazermos isso. Jesus disse assim: de graça recebestes, de graça dai. Então você tem para dar. Não é para você receber e guardar dentro de uma caixinha para você. É para você liberar para as outras vidas que estão necessitadas. Então nós vamos ver que Jesus diz assim para os discípulos: nós não podemos mandar eles embora. O que nós temos aqui para servir eles? E eles dizem assim: olha, 200 denários não é suficiente para alimentarmos toda essa multidão. Aí Jesus diz: o que nós temos aqui? E nós vamos ver que houve uma multiplicação. 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão. Agora nós vamos ver algo importante. Que quando Jesus vai fazer esse grande milagre, Ele não fica orando para que haja multiplicação. Ele simplesmente ergue aos céus, agradece a Deus e começa a partir o pão. Sabe, talvez o milagre que você está tanto necessitado é porque muitas vezes está faltando você se retirar e ter esse tempo a sós com Deus. Jesus, ele sai do meio da onde a multidão está para poder estar com os discípulos. Só que a multidão
continuar ouvindo Ele. Então, o que aquelas pessoas naquele tempo entenderam? Olha, se Jesus chamou eles para ir a um local deserto, vai acontecer algo. Então vamos correr para lá também. Esse local, muitas vezes, que a palavra está dizendo que é um local deserto, nós vemos na palavra que o Senhor nos ensina, diz assim: quando vocês forem orar, entra no teu aposento e feche a porta. Por quê? Porque é só você e Ele. E hoje está falando muito isso, de nós entrarmos na sua presença e estarmos somente com Ele. E nós vamos ver que quando Jesus realiza esse milagre, Jesus somente agradece pelo que Ele tem. Jesus não ficou como os discípulos disseram: olha, 200 denários não é suficiente para alimentar essa multidão. Jesus queria saber o que eles tinham. E quando Jesus pega o que eles tinham, Jesus agradece e parte o pão. E há uma multiplicação. Muitas das vezes o milagre que você está precisando, necessitando, está muito próximo de você. Mas está faltando algo. O que é esse algo que muitas vezes está faltando? Agradecer pelo que Ele colocou na sua vida. Não é muitas vezes ficar pedindo. É agradecer pelo que tem. Para que haja o quê? Uma multiplicação. Para que haja o quê? Uma abundância. E depois de ter feito tudo, depois de ter alimentado a multidão, a palavra vai nos ensinar que os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. É o que Jesus quer fazer conosco. Ele está nos chamando para que nós possamos ir ao local secreto, porque Ele quer falar diretamente conosco. Ele quer ministrar diretamente sobre as nossas vidas, longe dos olhos da multidão. Sabe, naquele dia, a fome que a multidão tinha, eles foram tão espertos que eles correram e eles chegaram primeiro que os discípulos no local onde Jesus queria ministrar somente para os discípulos. E ali eles foram tão abençoados. Jesus sentiu tanta compaixão por eles que começou a ensinar para eles. E o tempo foi passando. E depois Jesus realiza esse grande milagre. Esse grande milagre da multiplicação. E não é diferente nos nossos dias. Deus quer ministrar em nossas vidas. Sabe, nós congregarmos na igreja é muito importante. Mas nós temos que ter no nosso dia a dia, o lugar secreto. O lugar aonde é você e Ele. Aonde você vai chorar. Aonde você vai rir. Aonde você vai dançar. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E depois nós vamos sair vendo o que Ele está fazendo. Os milagres que Ele está realizando. Como Ele tem abrido os nossos olhos para que nós possamos enxergar aqueles que estão sofrendo e para que nós possamos ter a compaixão por aqueles que sofrem. Não existe evangelho sem compaixão. Não existe. Não existe. Porque Deus está te chamando. Como Jesus
somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Talvez o descanso que você está procurando está em Jesus. E você está correndo para lá e correndo para cá e buscando alternativas e parece que você não encontra. Porque a alternativa que você tem se chama Jesus. Por isso ele faz esse convite para você hoje. Vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus está te convidando. Começa a separar dias na sua vida para estar a sós com Ele, para estar juntinho com Ele, para que Ele possa fazer um grande plano sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto corações aflitos, desesperados, quando na verdade o Senhor quer ser santos nele, descansar no Senhor, confiar nele, confiar na sua palavra, crer na sua palavra, e Ele fará as maravilhas sobre a sua vida. Por isso Jesus está dizendo, acalma o teu coração. Por isso Ele está te convidando, vinde a sós comigo para um local que vai estar somente eu e você. E você vai poder falar tudo com Ele. E Ele vai ministrar sobre a sua vida. A depressão vai embora. A tristeza vai embora. O tempo de luto vai terminar. Ah, Senhor, tem grandes coisas para você. Se você puder fechar os teus olhos, eu sinto o teu coração. Ah, como eu sinto a presença de Deus. Pai, nós oramos por essas vidas que estão vendo essa live. Que o Senhor toque sobre elas agora. Toca sobre esses corações. Traga paz. Traga alegria. Traga renovo. Traga esperança. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor possa transformar esses corações, trazendo a tua paz, trazendo a vida, trazendo a alegria, trazendo a esperança, trazendo, Senhor Jesus, tempo novo para esta casa, para esta família, para estas vidas que estão me vendo neste momento. Senhor Jesus, toca e cura os corações que estão machucados, que estão feridos, que estão angustiados, que estão depressivos. Toca, Senhor Jesus, e derrama agora da tua unção sobre este coração, sobre estas vidas, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, que você possa entender que o grande milagre que Ele foi vinda é como Ele mostrou, convidando para um local somente está eles, mas a multidão correu para e Jesus pôde realizar um grande milagre, trazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas tudo começou com um convite que Ele fez dos discípulos: vinde a sós comigo. Vinde a sós. É o que Ele quer fazer conosco. Que nós estejamos a sós para que Ele possa fazer das vidas um grande milagre, como Ele fez na multiplicação
sua vida em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém, amém. Deus te abençoe, pastor Saulo Parpinelli.